What a glorious moment that we are living as a church. And as I said before, today marks the final day of our 21-day fast. These have been 3 weeks of consecration and intense seeking for God's face. And I want to prophesy over your profetizar sobre a sua vida, home, sua casa, your family, your health, and your finances. saúde, nas suas finanças. Todos aqueles que jejuaram, que estão buscando, You see the result. você vai ver o resultado na sua vida. You see miracles Você vai ver milagres in your life através sobre a sua vida. of your commitment. I declare and prophesy over your life. Physical Profetizo sobre a sua vida. in your life. How many receive? Cura física. Quantos dizem amém? Physical healing over you and your Cura family. física sobre você e a sua família. Finances being organized and prospering. Finanças Doors of new vão ser organizadas e prósperas. opening supernatural. As portas de novos empregos se abrindo de forma sobrenatural. Spiritual bondages being As cadeias sendo quebradas. As prisões espirituais sendo desfeitas. and what you have been praying and asking for God E aquilo que você tem orado e pedido a Deus in this new year e 2026. até você nesse novo ano. And above all, the E acima de most tudo, important, above all, a o mais life importante, of profound consecration, holiness and purity that brings joy to the very heart of God. This is the most important, Isso é o mais importante milagre. the most important miracle. O mais importante milagre. And I wanted to say something with great affection and sincerity. Something that the Holy Spirit has put in my heart and that is burned. Quero te confessar alguma coisa com maior sinceridade e afeição. Hello? Meu coração está queimando. Me ouça, por favor. The greatest miracle O maior milagre desse jejum is not what God does outwardly of us. não é o que Deus faz fora de nós. Miracle is what God O maior milagre é o que Deus faz dentro de nós. This is the greatest miracle. Essa é a coisa mais grandiosa. That's why today's message is the miracle, É por isso que a mensagem de hoje é o milagre da transformação interior. the miracle of inner transformation. This is O milagre da transformação interior. Essa é a colheita do jejum. This is the most important thing that fast do. A coisa mais importante que o jejum faz, nos transformar. Because we are not good. We need a transformation. Precisamos de transformação. Because fasting does not change God. I have jejum seen many pastors, leaders, Não muda Deus. they say, fast because God will do. Fast because God will change. Jejue porque Deus vai fazer, Deus vai mudar. Não, Deus não precisa mudar. Ele é imutável. Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. The problem is you. Então o problema na sua vida é você mesmo. Quando você muda, Transformation your life. quando você permite essa transformação na sua vida, Deus, Ele envia a bênção sobre a sua vida. You were changed. Porque você é transformado. We are the clay in the potter's hand. And fasting is a powerful tool that molds us. O jejum é uma ferramenta poderosa que nos molda. He's molding me. He's breaking me. Ele está me quebrando. Fasting breaks us, O jejum nos quebra, humbles us. nos humilha, Fasting confronts nos confronta our
own weaknesses and com a carnality. nossa própria fraqueza e carnalidade. O jejum nos transforma de glória em glória, a imagem de Cristo. And it's because of our humiliation, our E é por brokenness, causa da nossa humilhação, do nosso quebrantamento, da nossa transformação, que Deus libera os milagres. Você entendeu? It's not fast, it's gonna like force God to Não é que o jejum vai forçar Deus a fazer alguma coisa. bless you. Did you know? Não, não é isso. Deus, ele quer abençoar você. Nós somos crianças dele. Ele quer te abençoar. What we need is O transformation. que nós precisamos é de transformação. Transformed. E na medida que somos transformados para uma pessoa melhor, Broken heart, humble heart. quando temos um coração humilde, And we learn how to forgive quando aprendemos como perdoar pessoas, aqueles que nos feriram, to receive more. então nós estamos prontos para receber mais do Senhor. And let's now talk about Vamos agora falar the power of physical obedience, sobre o poder da obediência física, which is the spiritual. que libera o espiritual. God's word, beloved brothers, is replete with A principles palavra de Deus está repleta de princípios this profound que nos mostram essa between profunda conexão what we do physically entre o que fazemos no físico and spiritual. e o que acontece no espiritual. I have no time, but you are Eu não tenho muito tempo, in the Bible. mas você vai ver na Bíblia. What you do physically O que você vê fisicamente, interfere in the o spirit. que você faz fisicamente vai interferir no espírito. Você vai ver isso na Bíblia. And in the book of Exodus, No livro de Êxodo, thing, capítulo 17, powerful story tem uma história poderosa shows that que nos physical mostra obedience uma unleashes obediência física spiritual power. que liberou What did I o say? poder poderoso de Deus. O que eu disse? Uma obediência física God's que spiritual destrava, power over desbloqueia your life. um poder And milagroso sobre sua vida. 17, there is one story that you know very well. The people História que eu entendo muito bem. of Israel, they were O povo de Israel, eles eram escravos no Egito. God in a powerful way set Deus, de them uma forma poderosa, libertou eles. And when they were in the desert, Quando eles estavam no deserto, estavam indo para a terra prometida, something happened. no meio do caminho alguma coisa aconteceu. One of the greatest enemy of Israel O maior inimigo de Israel, came ele veio from the front, but from pela the frente, mas por trás, where there was the children, onde tinha crianças, mulheres, were tired. They were on the back aqueles que estavam cansados estavam atrás to destroy them. e apenas veio para destruir eles. And then they were in that circumstance Então, durante aquela circunstância, to the promised land. They didn't have tools. eles estavam indo para a terra prometida. Eles não tinham Because they were armas, ferramentas para lutar. going Eles eram escravos, eles estavam apenas indo in the middle of that circumstance. no meio daquela circunstância, naquele cenário. Something happened. Alguma coisa aconteceu. And now I want to talk. E agora nós vamos falar. Eu vou falar com você sobre o que aconteceu. Because in this scenario we read that Nesse cenário, Moses, você vai ler the leader chosen by God, que Moisés, o líder escolhido he did something. por Deus, ele fez uma coisa Oh no. que todos vocês sabem. And God gave this strategy. E porque Deus deu essa estratégia para Moisés, Said, Moses, Deus disse: Moisés, go to the mountain. vai para a montanha, Keep your hands up. levante suas mãos. I'm gonna fight for you. Eu vou lutar por você. It's a powerful story. Now Isso é uma história poderosa. Exodus 11, because I cannot read all. Vamos ler agora o Êxodo 17, versículo 11. Let's now read Exodus 17:11. Let's read all together. Vamos ler todos juntos? As long as Moses held his hand
Enquanto Moisés mantinha as mãos when erguidas, os israelitas venciam. the Amalekites, Quando, porém, se abaixava, os amalequitas levavam vantagem. what a powerful story. Que história poderosa. This biblical account is crucial Essa história bíblica é crucial Straight, porque ela mostra claramente pray attention. o fato que, preste atenção, Physical a nossa obediência física is God libera o poder espiritual de Deus em nossa vida. what God was saying to Moses O que was, Deus estava falando para Moisés? how you physically position yourself will Como determine the o outcome. seu corpo físico vai determinar a vitória nessa batalha. Your raised arms are Seus braços erguidos são um sacrifício, a declaration of uma declaração de dependência obedience. e obediência. This will move E isso moverá os céus a seu favor. And this passage shows a direct Essa mensagem mostra uma ligação physically. entre o que você faz fisicamente e o que acontece espiritualmente. My brothers and sisters, listen. Meus irmãos e irmãs, Do with our ouçam, o que nós fazemos com o nosso corpo físico fará toda a diferença spiritual realm. no mundo espiritual. If you don't know, in that battle, it Se was vocês não sabem, aquela batalha of Israel that não foi o povo de Israel que lutou. God sent angels Deus enviou to fight for them. anjos para lutarem por ele. Angels. Why? Because Moses obeyed God. Porque Moisés obedeceu. And our obedience to God. E a obediência para Deus vai trazer o favor de Deus sobre a sua vida. I think you all know. I'm not Acho que todos vocês sabem, mas eu não vou falar tudo de novo o que aconteceu comigo. When I was in Ireland, Anos atrás, quando eu estava aqui na Irlanda, 2011, circumstance, eu estava numa circunstância muito difícil, the worst of my life. uma das mais difíceis da minha vida. I was in my home, Eu estava na minha casa kneeled, e crying. então eu estava ajoelhado, chorando, com as minhas mãos erguidas, e de repente um anjo veio na minha frente He spoke to me and gave e falou comigo, deu uma ordem, deu uma palavra para mim. in few months all E depois disso, poucos meses, todas as circunstâncias tinham mudado physical obedience por causa da nossa obediência física. for God to move your life. Deus vai mudar, vai se mover em seu favor. Beloved brothers, there's one thing important. We Coisa importante. verse, Nós lemos naquele verso, Moses' hand lowered, what happened? quando ele baixava a mão, o que acontecia? O inimigo começava a ganhar. Why his hand was lowering? Do you know why? He was tired. Por quê? This is Ele estava baixando os braços porque ele estava cansado. human. Isso é uma natureza humana. Sometimes you are, Vou dizer alguma coisa. Às vezes, you are tired. você está cansado. I'm not gonna pray. Sometimes you want to eat, you don't want your Às vezes você quer, empty. And then you você quer comer, você não quer a sua barriga because you are tired. cheia, você não quer a sua barriga vazia. Days that I have to eat. Você está cansado, Sometimes está com you are fome, in the service, and foi you um dia say, difícil, "I'm gonna raise my hands to the e você Lord." diz, eu não vou levantar minhas mãos para Deus. But when you obey God, Quando você obedece a Deus, even you are tired. mesmo quando você está cansado e você levanta os braços, I am here by the grace of God today. eu estou aqui, I amados, feel weak, but pela graça de Deus. Eu me sinto fraco, mas o meu espírito está muito forte. weaknesses. But you Até mesmo nas nossas fraquezas, obey you, Lord, and then God eu will vou move obedecer o Senhor. your life. Vai se mover. But when you are not in prayer, not in Mas fast, quando você não está em jejum, não está orando, não está buscando, não está se consagrando, the enemy então start coming against you, o inimigo your children. começa a ir atrás da sua família, das suas crianças.
Go back to the presence of the Lord. Volte para a presença do Senhor. Say, Lord, forgive me. Diga, Jesus, Senhor, me perdoa. Prayer. I'm lazy to get the Bible to feed myself. Quero ler a Bíblia, eu quero me Jesus alimentar said, man shall not live da tua palavra. on potatoes and beef, but from all word that A Bíblia diz, and sometimes you have to say, "Ben, you're nem de todo pão vive o homem. I am seeking God because I want more of God in my life." Eu posso dizer que eu tenho buscado Deus cada vez mais. Estou sendo obediente, Deus vai te recompensar. Then this shows that the enemy sometimes begins to gain ground in our lives. Just because you are tired. Just because you are tired. And you say, I'm not going to pray. Às vezes você está cansado e você diz, eu não vou I'm not going to seek God. orar, eu não vou buscar a Deus, eu não vou ler a minha Bíblia, porque eu tenho que descansar. Also, the Bible invites us to offer our bodies. Também a Bíblia nos ensina, nos incentiva 12 verse a 1. oferecer nosso corpo, como Romanos 12:1 diz. Romans 12:1. Romanos 12:1. Vamos ler juntos, por favor? Therefore, Portanto, I urge you, I plead you, brothers and sisters, eu rogo a vocês, irmãos e irmãs, God's mercy, to offer your bodies as a pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. proper worship. Esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto verdadeiro. Quando você acorda e diz, Senhor, eu quero te oferecer o meu louvor. Às vezes você está feliz, você está forte, mas às vezes você não está. Às vezes eu não quero ir e orar. Eu acordo 5h20 para ir para a reunião de oração. O meu corpo quer dormir. Estou te falando a verdade. Sabe por que eu vou? Porque eu amo a Ele. E eu decido obedecer a Ele. Mas o meu corpo não quer. Mas quando eu estou lá orando e a alegria do Senhor vem e eu me sinto completo, eu digo, Senhor, eu vim porque eu não obedeci meu corpo, eu obedeci a você. Oferecer o nosso corpo significa oferecer nossa energia, nosso tempo, nosso talento, nossa saúde, nossas finanças, tudo que somos e temos. É uma entrega total. Surrender. A living sacrifice Oferecer nosso corpo é uma entrega total. Um sacrifício vivo, uma expressão de nossa adoração e submissão ao Senhor. Isso é o oferecer do nosso corpo. Eu quero oferecer o meu corpo. I have just one life. So Uma vida. I will pass. Muito em breve eu vou passar. Will last forever. O que você faz para Deus vai permanecer para sempre. When I get into heaven, I will be with Quando estamos juntos, for everything that I have. estamos juntos com Ele, nós seremos recompensados por tudo que nós fizemos. Deus disse, quando você ora, Man doesn't know you are praying, but your Father sees what you do, Deus sabe o que você faz and He will. e procura, e Ele vai When te recompensar. Quando você jejua, doesn't know, but the Bible says your Father sees sabe, mas what you do in secret. When you Deus dos céus sabe o que você faz em segredo. many people doesn't know what you put in that. Muitas pessoas não sabem o que você coloca ali You don't know. na If caixa de you oferta. have been serious giving to God, Você tem sido but the Bible says sério God sees no ofertar a Deus. Mas Deus sabe, de acordo com a Bíblia, reward you. e Ele vai te recompensar.
God sees what you are doing. God sees Deus vê o que você está fazendo. what you are doing. But the terrible thing is, God sees what you are doing, É que Ele vê o que você está fazendo, good, but He also sees what you are doing in secret. And what Segredo. we are doing in secret will reward us or Ele vai destroy us. nos recompensar ou nos destruir. They say Existem their wives, muitos they're homens que dizem às esposas que são fiéis, saying, "Tonight, mas durante a we are noite at computers, eles estão no computador, looking to other women, olhando outras mulheres, falando com outras, watching porn. olhando pornografia. God Lembre, sees what you are doing. Deus vê o que você está fazendo em segredo. What you are doing in secret will reward you or O que você está destroy. fazendo em segredo vai te destruir ou te recompensar. Esteja cuidadoso. Maybe it's time for you to say, it's enough. Talvez seja tempo de você dizer: isso é suficiente, eu não quero mais, quero mudar. Be faithful to your parents. Stop deceiving Seja your fiel parents. aos seus pais. Doing what Pare de is enganar, wrong on pare de your enganar seus computer. pais, fazendo o que And é then errado go to the history no seu computador e and depois delete everything. você vai para o histórico e deleta But tudo. God sees what Mas Deus sabe o que você está God fazendo, sees what we are doing. sabe? Deus vê. But brothers, I told you what we do Irmãos, eu physically. falei para vocês o que eu fiz We fisicamente. move God's hand, right? O que você faz fisicamente vai mudar But a mão de Deus, vai mover a mão de Deus. that you doing things for God, you're going to be saved. No. It's different. Deus, você vai estar Pay attention. seguro. I'm Por gonna favor, teach preste you. atenção, que eu estou te ensinando. The word of the cross O trabalho da cruz was entirely sufficient for your salvation. foi inteiramente suficiente para a sua salvação. The word Você of the concorda? cross was entirely sufficient for your O salvation. trabalho da cruz foi suficiente para a salvação. Salvation is by A salvação é pela graça, work. não pelo trabalho. You can do many things. Você pode fazer muitas coisas. Not be saved. Você não vai ser salvo, porque a salvação é pela graça. But what Pela I'm teaching is fidelidade verdadeira. Mas o que eu estou dizendo é que a recompensa eterna, intimacy with a intimidade mais profunda e o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas, aqui na terra, são pelos nossos esforços e pela nossa entrega, pela nossa obediência. Você entendeu o ponto? I'm not saying that for you to do things for you to be saved. Não estou dizendo que você tem que fazer coisas para ser salvo. By the cross. Não, não é isso. Salvação é pela It's by cruz, faith. If you pela repent graça, of your pela fé. sins, Se você se arrepender, but you can be a saved você vai ser salvo. Mas você pode ser uma pessoa salva with a in destruction. I have seen many Christians ao mesmo tempo uma pessoa que nos conduz à destruição. a terrible life. Muitas pessoas na igreja It's falling que apart. estão vivendo uma vida terrível, um casamento, vivendo uma Brothers and sisters, they are destruindo, fighting. se despedaçando. It's terrible. Irmãos brigando. What shows that you don't have the heart of Christ. Isso mostra que você não tem o coração de Deus. The next point, O ponto. fasting. The path Jejum. to the supernatural. O caminho para o sobrenatural. What is fasting? O que é o jejum? The path to the supernatural. O caminho para o sobrenatural. Amados, Fasting is one of the most powerful tools Jesus left to us o jejum to accept, to é uma das ferramentas mais poderosas que Jesus nos deixou para acessar o sobrenatural. access the supernatural. Uma ferramenta poderosa para acessar o sobrenatural. Story that Você lembra da história que in Matthew 17, nós encontramos em Mateus 17? Você lembra disso? a father brought his child. Um pai levou uma criança
possessa com demônios. Jesus was not there. Jesus não estava lá. You know why? Sabe por quê? Jesus was in the mountain. Sabe por que ele não estava lá? Ele estava na montanha, orando e jejuando. This story, I love it. Essa história eu amo. The Father came to Jesus' disciples. Eles vieram para os discípulos e disseram: olha, minha criança está possessa. Always in trouble. And say, okay, no problem. E eles disseram: tudo bem, sem problema. The disciples start, get out, go, demon, get out. Eles começaram: saia, saia. E eles oraram pela criança Through the afternoon, através da tarde. spending hours. Gastaram horas. And then Então, Jesus comes veio. down from the mountain. And the Father montanha. goes to Jesus, please, look my child. Pai só foi para Jesus e disse: por favor, olhe para minha criança. Eu pedi para os discípulos Him free, para libertar ela, mas they couldn't. And Jesus said, oh, faithful Jesus disse: generation, que geração sem fé. bring the child. And Jesus Traga minha criança. and said, E Jesus olhou para a criança e "This disse: is free." seja liberto. In 2 seconds, the child was healed. E em 2 segundos, And well, a criança foi curada e ficou bem. if you keep reading, you Continuar lendo. see in the verse 19. But 19. before I read this verse, Verso. I want just you to see what happened. Eu quero apenas The que disciple você veja o que aconteceu. was there trying to Os discípulos estavam lá, the child and they couldn't. tentando libertar a criança, eles não puderam. Jesus veio da montanha, depois de Fasting jejuar e orar. and the child was free instantly. A criança foi liberta instantaneamente. The disciples, they were there Os discípulos full of bread estavam lá com and a dry. barriga deles cheia de pão e peixe. Nada Now aconteceu. let's read what Jesus what Agora- happened. Vamos ler Verse o que aconteceu. 19. No versículo 19. Later, the disciples came to Mais tarde, Jesus in os discípulos vieram a Jesus em particular. not asking in the middle of everybody. Eles não pediram no meio de todo mundo. Because what Jesus could say that when Que Jesus podia, then when just with que ele tinha que dizer, tinha que ser em privado. maybe you have something that we don't have. Deus, talvez você tenha alguma coisa que eu não tenho. Please, why? E aí, por favor, We tried the whole porque nós tentamos a tarde inteira e nada aconteceu. Just say, get up. E você veio, Why? saia, e aconteceu. And Jesus answered in the verse E Jesus respondeu 17. em Mateus 17, 21. The key for you to understand. É a chave para você entender. All the background, Eu te dei todo what happened. Let's o texto read do now. que aconteceu. Agora nós vamos ler 17:21. Mateus 17, 21. Together, Vamos ler juntos? but Mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. can come out except by Esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de duas coisas. this is why I'm teaching you prayer Por isso que eu estou ensinando vocês. Oração e jejum. É o caminho para o sobrenatural. Beloved brothers, years ago I was single. That Eu time. aprendi isso muito tempo atrás. Eu estava solteiro. Eu era apaixonado por Jesus. And one day Era um homem solteiro. a mother called me to the E um dia- she was possessed. She was 24 years old. Mamãe me chamou. Ela era 28 anos. Tinha 28 anos de idade.
ajudasse a libertar a filha. take out her clothes, A criança, a menina queria tirar as crianças, queria tirar as roupas, era muito agressiva e começava a andar pelas ruas, nua. single mother, she had a baby, a child of 4, 5 years old. Era 4 years uma, old. And when she ela tinha uma criança. her child, she used to slap her child Quando ela estava do lado da criança dela de 5 anos, ela costumava dar tapas na criança. to recognize her child. Ela não tinha como nem reconhecer a própria filha. E até aí a mãe dela me chamou There, para orar por ela. Eu fui lá, eu era jovem, much experience eu não tinha muita experiência, today, but then bem diferente de hoje. her, Então eu fui para visitar ela. to work in a meat factory in Brazil. Eu And then trabalhava numa fábrica no Brasil. Eu fui para casa when I dela. entered, her daughter was terrible. And then I started praying. A filha estava I knew what numa situação horrível. E eu li a Bíblia para saber o que eu deveria fazer. Eu sempre orei, Then, but I was not Daí- used to fast. mas eu não era acostumado a jejuar. I went to that said, in Jesus' name, get out. Eu fui até ela e disse, em nome de Jesus, saia. E ele disse, não. No! E o demônio falava, não. Eu dizia, saia. E ele dizia, ela pertence a mim. E eu dizia, nossa, Speak louder. e agora? Quem vai falar mais forte? Get out. And he said, no! E eu disse, saia de novo mais forte. And I stayed there E ele disse, não. from 8 evening until 12. Eu fiquei lá, a partir das 8 até meia-noite, 4 horas. I was so tired. Eu estava muito cansado após 4 horas. Then I went home back very E eu sad. voltei para casa muito triste. And Lord said, Eu, this kind cannot come out e, without. e ele disse, esse tipo não pode sair sem o jejum. I was working the factory very hard. Eu estava trabalhando na fábrica muito pesado. Because I work. I fasted working all my life. E Today I'm a pastor, but I work in many different factories. muitos dizem que não podem fazer porque trabalham durante o dia, mas eu era também na mesma situação. Eu trabalhava pesado Only drink water. e eu jejuava. In that time I fast 3 days. From Monday, E dessa vez eu jejuei 3 vezes, de then I went on segunda até quarta. E aí na quinta eu fui lá. week. Eu estava muito fraco. I don't know if I'm going to be able to face that demon. But Eu achei que eu não seria capaz de encarar aquele demônio. sometimes you Mas às vezes você está are weak. cansado fisicamente. I don't know. Mas God knows what you are doing. o espírito está forte, Deus sabe It was o que você está fazendo. Isso era muito as diferente. I entered, they started mocking on me. And I said, shut up. Eu disse para ela, saia. Eu disse, Shut up. And then, now, eu disse, cale a boca. in Jesus' name, demons No get nome de Jesus. everything that belongs to you in her life. And in Jesus' name, get out now. As I said, that woman, Eu disse, saia em nome de Jesus. like that. Like Ela that. caiu no chão. Oh, she's dead. Now I'm through. Eu pensei, nossa, ela está morta. Agora eu estou em problema. Then, because I have delivered, I think, more than 100 people. Eu já expulsei uns 100 demônios já de pessoas. Mas naquela época eu não tinha muita experiência. Oh, Lord. E eu olhei e eu disse, meu pai, o que eu fiz? Then I started calling her by name. Eu chamei ela pelo nome. E ela não respondia. Her face. E eu estava batendo no rosto dela, por favor, volte. If not, her mom's gonna say, O que a mãe dela iria dizer? Você matou minha filha. Then I started praying, say, Holy Spirit, move in her life. Estava Move in her life. orando. Espírito Santo, Suddenly, she stood up. mova She looked at na vida dela. E ela de repente começou a se levantar. me and said, Ela olhou para mim e disse, who are you? Because she didn't know that I was there. eu And não sabia que eu estava lá. Mommy, I'm so hungry.
Mãe, eu estou com tanta fome. And also, she was not eating for many days. Ela não estava comendo por muitos dias. A mãe dela costumava dar. The plate and throw on the walls. She was Ela not- pegava os pratos e jogava na parede. And then she Ela said, era muito agressiva. I'm hungry. Mommy, can I have some water? And then she saw her Mãe, eu posso ter água? daughter passing by, afraid Filha of her. caminhando, And then she said, com medo "Hi, dela. darling." E ela foi And dar um she abraço na filha. hugged her daughter. Ela abraçou a filha. At the moment, I said, Lord. And she was totally Naquele momento eu free disse, and delivered. meu Senhor, ela foi totalmente Next week she was working, back to work. And then many people were saying that she was crazy, she had lost her mind, she had to go pessoas que estavam dizendo que ela era and many things. louca, ela tinha que ir What para she, o psiquiatra. things she needed, it was God's deliverance. Ela precisava de verdade. Era. But the point is, look at me. O ponto é, Jesus said, Jesus disse, maybe you're going to pray a lot and nothing will happen. There are some circumstances that you umas circunstâncias que você vai orar bastante, nada vai acontecer, mas tem algumas coisas que just bread você precisa without jejuar. butter, without Você comer apenas o pão, sem salsicha, sem manteiga, together with bread. It's like fasting and praying. não é a mesma coisa. Você Food that precisa orar e jejuar Amen. para poder tornar alguém liberto, Also, libertar alguém dessas prisões de demônios. I want you now to think Eu também quero que você pense agora about your spiritual life a sua vida espiritual, system. What did I say? um sistema de encanamento. Pense na sua vida espiritual como um sistema de encanamento. Public system, okay? And initially, when you born again, maybe this Quando você nasce de novo, tube, inicialmente esse the sistema water are flowing through this tube, okay? ele pode ser limpo e fluir livremente. But whoever, over time, Mas com o passar do tempo, sin enters in your o life, pecado worries, entra na sua vida, as preocupações, lack of a discipline, falta de disciplina, maybe lack of fasting, talvez até a falta de jejum, negligência, distração, distrações com o mundo, rust, and narrow que pode enferrujar, entupir pipe. e estreitar o seu cano espiritual. No water can flow. E de repente não tem água correndo, Flow. Or the anointing, the power, the voice of God struggles to flow as e a unção do poder de Deus começa a ter problemas para fluir. our life is full of dirt. Às vezes a nossa vida está cheia de sujeira. I have had this problem. Sometimes my Eu sink acho que eu já on the já kitchen, tive esse the problema. water is not A flowing pia anymore. da cozinha, a água não estava fluindo. It's totally blocked. Está Fat, totalmente bloqueada. rest of food, a lot of things. This is what happens. Gordura, comida, é isso que acontece na nossa vida. God cannot E às vezes Deus não pode falar com você. Eu tenho muitas pessoas que dizem, eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas é por causa do seu cano, está bloqueado. A unção de Deus não está fluindo. Por quê? Spiritual pipe. Por causa do seu cano espiritual. Our prayers. Nossas orações. This circumstance, our pipe is blocked. Às vezes nós estamos nessas circunstâncias. To lack O power. cano bloqueado. Our connection with the supernatural become difficult. Nossa conexão, nossa oração se torna dificultosa. Fasting does. E o que o jejum faz? As we fast. Fasting, pay attention. Preste atenção. Widens this pipe and unclog it. O jejum amplia esse cano. Ele permite que um fluxo maior do poder de Deus passe através de nós. Amém? This is what fasting does. É isso que o jejum faz. Great secret. Esse é um grande segredo. Você está comigo? This is a great secret. Esse é um grande segredo Many Christians que
Muitos cristãos não sabem. Many pastors. Muitos pastores também não. E crentes. I have one strange story. Tem uma história estranha. Did I tell you or not? Devo te contar ou não? Yes, okay. Sim, você deve. Alguém falou. To one reverend from Ireland. Falando uma vez com um reverendo na Irlanda. Not say the name. Não vou dizer o nome. And then he went to my house to visit me. Então ele veio na minha casa para visitar, And como um amigo próximo. he has a church here. Ele tinha uma igreja por aí. And then he went to visit me. Foi para me visitar. He loves to talk to me. Ele ama conversar comigo. I prepared some tea, some biscuit. Preparei uns biscoitos. And I Estavam gave conversando. tea and biscuit to him. Eu dei para ele chá e biscoito, mas eu não peguei And nada. then suddenly he started saying, "Are you not to eat with me?" Ele só dizia, você não vai comer comigo? I said, "No, sorry, I don't want." Desculpe, eu não quero, falei. And then he said, "But I'm not comfortable, just Mas eu não estou confortável porque só eu comendo. drinking not." I said, "Sorry, but E você não? I'm eating today." Eu disse, não, eu não estou comendo hoje. Ele falou, por quê? I was fasting. And then E aí eu respondi para ele, porque eu estava I said, jejuando e eu tive que falar para ele. É porque eu estou jejuando. he said, Ele falou, "Why? Do you have to do blood test?" por que você está jejuando? Você tem que fazer teste de sangue? A pastor talking to me. Um pastor falou para mim, I said, "No, I'm okay." não, eu estou bem. Why are you fasting? Então por que você está? Then I think he is not understanding my English. Ele não entendeu meu inglês, eu acho. I am fasting. Eu estou jejuando. Yes, I know. Ele disse, sim, eu sei. But how a pastor can ask me why I'm fasting? Mas como um pastor pode me perguntar por que você está jejuando? I had to explain. I said, E eu tive que explicar. for you to teach a teacher, it's difficult. But I am fasting E eu estou jejuando because Jesus said. porque Jesus disse para eu jejuar. Yeah, Ele disse, but do we have to fast? mas nós temos que fazer isso? Start giving. Said, man, Jesus said. I start giving. E eu disse, mas Jesus disse, eu dei todos os textos para ele. And then I said, do you remember that text? E ele- Jesus' disciples could not drive out the demons, and they. E eu disse para ele, você lembra quando Jesus foi libertar um homem dos demônios? Eu disse que só podia libertar através do jejum e oração. E ele amou. Eu disse, posso te falar uma coisa? Eu disse, claro, posso falar. Ele disse, eu nunca jejuei. No, this like then he said, please tell me more. Tell me E more. ele disse, por favor, me conte mais. E eu expliquei mais. E eu coloquei fogo. After some weeks, E depois someone from his de algumas congregation, semanas, alguém da congregação dele he found me on the streets me encontrou nas ruas. Ele disse, pastor, to our pastor. você está ensinando? Jesus. Now, Os seus ensinamentos para o nosso pastor estão fazendo muita diferença. E ele está jejuando e ele está falando para nós jejuarmos. E a gente nunca jejuou. Eu falei, agora você tem que jejuar mais. how many of you have heard about Pastor Derek? Quantos de vocês já escutaram sobre o pastor Derek Prince? He teaches a lot Ele ensina about muito. fasting, Ele ensina sobre jejum, spiritual warfare, many things. batalha espiritual, I don't encourage people coisas. from my church to listen videos on YouTube because you are listening and receiving rush. Eu não encorajo pessoas a irem ouvir vídeos no YouTube porque tem muita besteira, muita porcaria. Mas tem alguns que são bons. E o Derek Prince é um deles. Brings breakthrough, and he's a teacher. E uma das coisas que ele ensina é que o jejum traz Piper remind us um rompimento. of the depth of fasting. He said, Christian fasting at its root John Piper ele nos lembra da profundidade do jejum. for God.
Ele disse assim: o jejum cristão, em sua raiz, é a fome de uma alma sedenta por Deus. Seek soul for God. And this hunger, this thirst E essa fome, essa sede por Ele, into the supernatural. impulsiona o sobrenatural. Fasting, pay attention. Presta atenção, Fasting is the most powerful force o jejum in prayer. é a força mais poderosa na oração, Our porque direct connection, ele amplia o seu cano, all the dirt, limpa toda a sujeira, all the impurity, toda a impureza, clutter todo o entulho that obstructs que obstrui our communion sua comunhão com Deus opens the floodgates of heaven over e abre as comportas do céu. Yes, beloved, fasting is the Sim, path. amados, o jejum é o caminho para o sobrenatural de Deus. Would you like to experience the supernatural of God? Yes. So, I don't want just Você quer receber o sobrenatural de Deus? God moves. I want Eu you não quero que o seu pastor apenas diga go. como Deus moveu a minha vida, mas eu quero que você fale os milagres, como Deus falou com você. God has no favoritism. He Não has tem no favorito. privileged child. We Criança all favorita. have the same rights. Why? Tiago, todos nós temos os mesmos direitos. We are all child of God. Nós somos todos crianças de Deus. Point. Breaking habits and opening floodgates. Próximo ponto. Destruindo hábitos e abrindo comportas. Jejuar destrói os mais hábitos, Bondages. os vícios We are not e a just escravidão talking about espiritual. obvious addictions like cigarettes, Existem drugs, alguns vícios muito óbvios. but Cigarros, pornografia, drogas, álcool. Christians Mas também tem hábitos, destructive alguns cristãos, that are stealing their spiritual hábitos sutis que Many destruindo, of us- roubando a vida espiritual. How many of us say, Quantos de nós dizem que não temos tempo para orar? I don't have time to read, Eu não tenho tempo I para don't have time, ler a palavra de Deus. but Mas you spend hours on TV, se gasta horas na TV. hours. But you said, I don't have time. Mas você disse que não tem Spend tempo. hours. Você If I gasta go to your muito mobile tempo, horas. right now, Se eu for pro seu telefone agora e eu for ver your time o seu tempo on Instagram, no TikTok, Instagram, Facebook, no Twitter, TikTok, no Instagram, no Facebook, you cannot Twitter. lie to me that you don't have time. Você não Don't. pode mentir para mim que você não tem tempo. Não menta. I prove right now. Eu posso te provar. One day I was with a disciple. Uma vez eu estava com um I discípulo had no time. e ele disse que não tinha tempo. And said, can I have your mobile? Eu disse, posso ter o seu telefone? Sure, pastor. Claro, pastor. Open to me, please. Abra para mim. And then I went to the time on the screen, Eu fui para screen o time. tempo, o tempo de tela. And I showed to him that day he had 4 hours. Ele tinha On the 4 horas. no Instagram. Don't lie to me. Minta para mim. You said that you don't have time. Você disse que não tem tempo. These bad habits are Mas esses maus hábitos estão roubando o seu tempo. Estão roubando o seu your tempo. spiritual energy Drenando sua energia espiritual and destroying your life with e God. destruindo sua vida com Deus. How can God speak to you? After Como Deus pode hours falar com você listen rubbish? após horas de ouvir tanta besteira? How can you experience the supernatural? Como você pode experimentar o supernatural de Deus It's full of se a sua mente está cheia de porcaria? and fasting help us to break this E o jejum nos ajuda a quebrar nossas amarras. our priorities and to Ela nos ajuda a reorientar nossas prioridades what is eternal. e focar no que é eterno. As the evangelist Billy Graham, O evangelista Billy Graham the Bible falou assim: is filled with accounts of individuals who fasted
in times of crisis, A Bíblia é cheia or consecration. Fasting de de indivíduos que jejuaram that take no tempo de crise. level in God. And also, the last point, the call to continuous discipline. Mais um ato, mais um Whenever ponto. you pray O chamado à disciplina contínua. and fast. Quando orar, ofertar e jejuar. In the book of Matthew, No livro de Mateus, capítulo 6. Jesus taught us about some practice. Jesus ensinou sobre And he did not algumas say, práticas. if you pray, Ele nunca disse, se if você you give. dá, se você orar. He did not say, if you fast. Ele não disse, se você jejuar. He said, O que ele disse? when Quando pray. orares. When you give. Quando você doar ou ofertar. When you E fast. quando você jejuar. When. Quando? Think with me. Pense comigo. Do you only pray once a year? Huh? Do you only pray once a Você year? ora uma vez por ano? Of course not. Claro que não. Do you only give your tithe once a year to the Lord? Você oferta ao Senhor somente uma vez por ano? I hope not. Eu espero que não. In the same way, E da mesma forma, fasting is not a practice jejum não é uma prática in our annual 21 days. para ser feita It's not a practice em 21 dias. once a year. Não é uma prática para fazer uma vez no ano. O Needs to jejum become a lifestyle, precisa se tornar a uma regular vida, discipline um that estilo de vida. sustain your walk. uma disciplina regular que sustenta a sua caminhada com Cristo. And I want to challenge you. I have a challenge to you. Would you like to listen? Quero desafiar você. Eu tenho um desafio para você. I want to ouvir? challenge you with all my love. Quero desafiar você com todo o meu amor. Uma palavra. If you wish to maintain a level Se você deseja manter esse nível de unção, de sensibilidade espiritual, de autoridade sobre o inimigo, de clareza para ouvir you need a voz de Deus, regularly. então você precisa jejuar regularmente. Feel amen. Feel. Eu ouvi só alguns, amém. You have to fast Eu regularly. disse que nós precisamos Start you, my brother. jejuar regularmente. E eu te exorto, meus irmãos e irmãs, Fast at the least busquem o jejum one day a week. pelo menos uma vez por semana. I feel amen. Você está comigo? Once a week. Uma vez por semana, 24 hours fasting. 24 horas. It's going to transform your Isso vai transformar a sua vida espiritual e a sua saúde. because we have learned last week. Porque nós aprendemos na última semana, você lembra Fast da minha pregação na última semana? preparedness to promote health and longevity. O jejum tem propriedades que promovem saúde e prosperidade. Do intermittent fasting and you're going to have a better life. Se você fizer um jejum intermitente, você vai ter uma vida melhor. Eu estava ouvindo um homem e disse, se você jejuar, você vai ter uma vida melhor. Eu achei interessante, mas ele e eu achei que ele era um pastor, mas ele era um doutor. Você vai ter uma vida melhor, física e espiritual. Vamos nos levantar? Just stand up, but don't move, because I didn't finish. I'm going to. Não se mova, porque eu não terminei. We have finished our 21 days. Amen. Terminamos nossos 21 dias. It's not merely the end of a period.
but the beginning. não é apenas o final de um período, Did you get? mas é o início de uma nova temporada. Obrigado. But the beginning. Mas não é o final, é o início. Every time we fast, we can wait for greater things. Todas as vezes que você jejua, você tem que esperar por coisas maiores, pela colheita. Level of discipline and intimacy. Estou te chamando para um novo nível de intimidade com Deus. Desculpe. The external miracle will come. Yes. The external miracle will come. Healing, provision in your finances, deliverance, Libertação. all these will be E manifest. tudo vai ser manifestado. Mas This is not the greatest miracle. esse não é o grande milagre. I reaffirm Eu declaro the greatest legacy a grande legalidade of fasting Diz que a Erika está disponível se você quiser. transformation that God has worked within you and what He wants to continue. o que Ele quer fazer com você. Ele quer continuar trabalhando na sua vida, na sua disciplina. Now is not the end. Agora não é o final, é o começo de uma nova temporada. You have to keep fasting. Você precisa continuar jejuando. Challenge. E tem alguns desafios para você. You have to discipline yourself. Você tem que se organizar, entregar o seu corpo como sacrifício vivo. Close your eyes. Feche os seus olhos. Lord Father, Pai querido, pray